ainda sobre o cubo de implantação. Aí nós entramos no principal tema aqui, que é caixa de ferramentas. Por que caixa de ferramentas é o principal tema aqui? Porque é o que eu falei, se você não tiver caixa de ferramentas, você vai ficar brincando de cortar conta de telefone. É bem simples. Nós já fomos para empresas para fazer o corte de custos efetivamente do cliente, custos variáveis diretos, porque a empresa anterior que passou ficou brincando de cortar conta de telefone, aluguel e tal. Não estou dizendo que não tem que fazer isso, tem que fazer, eu acho que é preponderante. Só que quando você tem custos variáveis diretos na ordem de 60%, é a lei de Pareto, né, gente? Quanto mais força você investe no que é mais prioritário, maior o resultado. E, gente, para vocês terem uma ideia, a produtividade, e eu vou falar produtividade é serviço, é comércio, é indústria. Não é só indústria não, tá? A produtividade média do brasileiro, ela é metade do americano. Eu não estou com síndrome de vira-lata aqui não. Ela é metade do americano com o dobro do custo. Então quer dizer que na referência homem a homem, eu tenho que colocar a título de custo 4 brasileiros para fazer o que o americano faz. Por quê? Além de produzir metade, ele custa o dobro. Então é muito importante salientar que na parte de custos variáveis diretos tem inúmeras oportunidades. É disso que a gente vai falar sobre a caixa de ferramentas, onde que você foca a sua energia para buscar oportunidades. Vamos lá. Caixa de ferramentas OBZ. Então essa é uma das coisas mais importantes que você precisa saber para aplicar o OBZ na tua empresa ou nos teus clientes. Vamos lá. Primeiro, eu vou falar sobre 3 coisas que nunca te contaram sobre o OBZ. OBZ, quando você olha a metodologia de forma, digamos assim, generalista ou genérica, ela parece uma coisa, digamos assim, ela é lógica, naturalmente, é uma metodologia lógica, mas ela parece assim que você vai ficar no ar-condicionado, sentadinho lá fazendo planinho de ação. Esquece isso, que é o que a grande maioria faz. Você tem que ir para campo e entender drivers de volume. Então tem algumas coisas que você tem que ficar atento para que você não caia aí no ponto do vigário. Primeiro, OBZ é cultura. Se você quer implantar, quer resultados OBZ e a sua cultura organizacional é fraca, prepara. Prepara porque vai ser aquele choque de gestão. A não ser que você queira fazer o OBZ Nutella. Né? Vamos rever conta de telefone, vamos ver aqui não sei o quê, e o resto fica. Tá? Então, se você quer fazer o OBZ mesmo na raiz, você vai ter que preparar a tua cultura para isso. Segundo, que eu falei anteriormente, caixa de ferramentas. Se a sua equipe não tem as ferramentas certas, você vai usar martelos para parafusos. E você corre o risco de ter resultados muito aquém do que você poderia e ficar frustrado. Né? Se você é CFO, vai pegar mal para a sua imagem, como controller item, se você é um patrocinador do projeto, pega mal para a imagem, você sabe disso naturalmente. Você patrocina um projeto, coloca energia e o resultado do projeto é 3%. Não faz o menor sentido. Né? Então a gente tem que ter claro isso. E outra, abre parênteses aqui, cortar quando tem que cortar, é fácil, né? Porque como a gente tem assim, eu preciso cortar. Aí, quando a água já elevou, já está no nariz, não tem o que fazer, eu vou ter que cortar. Só que cortar quando você está voando alto, esse é para poucos. Porque você consegue ter uma ideia de que, e aí eu estou falando de corte de desperdícios, não corte de custo e despesa pura e simplesmente. Então, ter esse entendimento é fundamental, porque isso é para poucos, ter essa noção de que, a gente pode crescer mais, a gente pode ser mais eficiente. E atenção após a implantação. Se você ficar fazendo planinho de ação na sala e não acompanhar depois, mesmo os planos de ação que são robustos, que têm consistência, se você não acompanhar como depois da implantação, não vai acontecer, pessoal. As pessoas procrastinam as decisões e tem que ter o board acompanhando. E aí tem as premissas básicas de sucesso. Primeiro, 50% é patrocínio, como eu falei anteriormente. Tem que ter patrocínio. Segundo, 15%, que é a diferença para 65%, é comunicação e didática. Precisa ter uma comunicação e didática encaixada nas lacunas da empresa, encaixada na cultura da empresa ou invertendo a cultura da empresa. Então é importante. E terceiro, que é 35%, as hard skills. O que são hard skills? Hard skills são habilidades técnicas. Soft skills são habilidades comportamentais, hard skills técnicas, que são efetivamente a caixa de ferramentas, como que você vai atuar. E aí entra a questão das ferramentas OBZ. Por que a gente usa as ferramentas OBZ e elas são necessárias? Porque, entenda assim, isso aqui é um iceberg,
de gasto, tá? Né? É um iceberg que vai mostrar onde estão os impactos no teu EBITDA, no teu EBIT, da lucratividade. Veja só, o que você vê é isso aqui, ó. Você vê o teu EBITDA, que é o resultado final, né? Você vê grandes grupos de contas e despesas, de custos e despesas. Você vê as contas dentro de custos e despesas, né? Então, seja de custo, seja lá o que for. Então, as contas dentro, que são as rubricas e contas dentro dos custos e despesas. Então, isso aqui é o que você vê. É o que está acima do nível da água. Isso aqui, qualquer pessoa enxerga. Não é, digamos assim, necessário muito QI para enxergar isso aqui. Agora, para você descer daqui para cá, você precisa colocar um snorkel, roupa de mergulho e assim por diante. E o snorkel, roupa de mergulho, são exatamente as ferramentas que você precisa, que é o quê? Primeiro, enxergar processo. Aqui é onde a mágica acontece, é onde os custos e despesas se originam. Então você tem que entender de processo. Processo é onde a mágica acontece, onde estão as maiores contas, onde elas acontecem, onde elas se iniciam. Segundo, padrões dos processos, que é o driver de gasto. Como que você mede o seu processo? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Custo padrão, custo real. Um exemplo, tá? Para você ter custo padrão, você tem que ter um sistema de custeio que te mostre qual é o custo padrão do teu serviço. Vou dar um exemplo simples, tá? Tem uma empresa de prestação de serviço de advocacia, né? O que acontece? O serviço tal. Quantas horas eu orcei para o serviço tal? Orcei 8 horas. Aí isso nós chamamos de horas faturáveis. É o custo padrão, são as 8 horas. Quantas horas eu utilizei? 12. Então eu tive um delta aqui de 4 horas a mais que eu utilizei, que com certeza vai comer a minha lucratividade, vai impactar. Então você tem que descer, mergulhar aqui e fazer controles com padrões de processo. Além disso, mensurar a performance do processo, que eu acabei de dizer. Era para gastar 8, gastei 12. Então a performance do processo foi X. Então esse acompanhamento você só consegue fazer se você descer. E nenhum controller ou CFO vai conseguir fazer isso se não tiver acesso ou se não sair da cadeira para fazer isso. O que é o acesso? O acesso são indicadores, entendimento do processo, entendimento dos gargalos, entendimento das restrições e assim por diante. Então, aqui estão as causas, que é o que você precisa ver para encontrar os impactos aqui em cima no seu EBITDA, na sua lucratividade. Então, fica a chamada de atenção. Você precisa de equipamento para descer aqui. E esses são os equipamentos que a gente utiliza, tá? PDCA PMAG, que é natural, toda empresa que tem estabilidade de processo tem PDCA implantado na sua área de negócio. Otimização de processos, que é você deixar o processo menos burocrático, com menos etapas, mais rápido, com menos gargalos. E a gente utiliza muitos grupos de 8D para buscar essas soluções que são grupos dos 8 DUs ou 8 disciplinas, para buscar essas oportunidades encontradas. Além disso, BPM. O que é BPM? É como que você mapeia o seu processo, como que ele está estruturado, o seu processo de negócio. Pensamento enxuto, Lean Thinking, que é como que você enxerga esse processo em etapas menores. Teoria das restrições, que eu falei de gargalos e rupturas. E, por fim, o que nós vamos abordar aqui, que é o deployment, que é o desdobramento. Tá? Eu vou abordar aqui o deployment para qualquer negócio. Naturalmente, o deployment ele foi criado para a indústria, que sempre está, em geral, um passo à frente na questão de gestão. Hoje a gente tem as startups que tem OKR e tal, mas em geral a indústria sempre busca mais e a gente vai abordar aqui o deployment, tá? Então vamos lá, deployment. Então aqui entrando no que eu prometi, se tem ferramentas, nós vamos entrar em uma das ferramentas para a gente abordar e ter o entendimento. Até aqui alguma pergunta, pessoal, antes que a gente entre no deployment? Tranquilo? Muito bem. Então vamos lá. Cost Deployment, desdobramento de custos. Como que a gente faz isso? Primeiro, qual a ligação disso com o ABZ? Toda. Lembra que eu falei do iceberg? O ABZ enxerga o EBITDA lá em cima. Você vem desdobrando até o driver de gasto para enxergar onde ele acontece. Então, o deployment é esse desdobramento. Ele nasceu no WCM, que é o World Class Manufacturing, que é manufatura de classe mundial. Tá? E ele é um dos pilares da manufatura de classe mundial. Ok? Então ele é um dos pilares, ele está lá com uma manufatura de classe mundial, por isso que eu falei que ele é setado para a indústria, mas você pode fazer em qualquer área, tá? Em qualquer área, eu já vou explicar por quê. Quem é do WCM vai querer me matar, mas sim, dá para fazer deployment em qualquer área. Vamos entender. Primeiro, quais são as 7 etapas do WCM? Primeiro, o deployment ele tem 7 etapas.
Você passa por 7 etapas para desdobrar custo e achar oportunidades. Primeiro, localizar as perdas. Pessoal, localizar as perdas, lembre-se do iceberg. Para você saber se está dentro ou está fora e onde está, padrões. Então, localização das perdas necessitam de padrões. Segundo, identificação das causas. Qual é a causa? Tá? Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei da advocacia, era para usar 8 horas, usei 12. Essas 4 horas é por quê? Foi erro de orçamento? Foi produtividade? Foi retrabalho? O que aconteceu que eu tive aquele problema? Depois, valorização das perdas. Quanto representam, nesse exemplo que eu dei, quanto representam essas 4 horas a mais no EBITDA, né, no EBITDA ou na lucratividade? Quarto, qual metodologia eu uso para definir e eliminar essa perda? Como é que eu defino e elimino essa perda? 5. Qual é o custo-benefício de reduzir esta perda e replicando para todo o meu espectro de perdas que eu tenho sobre aquele ângulo que eu acabei de enxergar? Então eu vi que tem perdas aqui, por exemplo, identifiquei que a causa é, por exemplo, orçamentação. Meu orçamento está errado. Então se a gente atuar aqui, qual é o resultado, o custo-benefício que eu tenho atuando aqui? Beleza? E o retorno sobre investimento. Faça um plano de ação estruturado, que é o 6º passo, e conecto isso com a controladoria. Se você não tem uma controladoria, qual a área administrativa financeira ou a área contábil? Contábil e gerencial, lembrando sempre, tá? Para entender se eu vou ter cost saving, que é redução de custo direto, vou ter custo evitado, qual é o tipo de representação de redução de desperdício que eu tenho aqui, tá? Então são 7 passos que você tem que cumprir. E aí, o que acontece? Com base na priorização da estratégia, o que pode ser racionalizado? Então vamos lá, do que eu identifiquei lá nessas 7 etapas do deployment, eu vou olhar para a estratégia e vou entender assim, dá para reduzir e onde dá? Né? Com base na estratégia. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou, por exemplo, aumentar o preço que o orçamento está errado. Tá, mas isso vai dar impacto na receita. Vou ter que avaliar, faço isso ou não faço? Qual é o impacto? Qual é o custo? Qual é o benefício? Então, isso sempre com base na estratégia. Volto a dizer aqui, às vezes o ABZ vai dizer que você tem que até aumentar uma área. Pode acontecer uma empresa que está crescendo. Mas, às vezes, ela vai te dar, nesse caso, que você tem que aumentar uma área, um cost avoidance, que é assim, eu ia aumentar 28 vendedores, mas eu fiz um escalonamento aqui, entendimento e dimensionamento, dá para fazer com 20. Então, eu tenho um cost avoidance, que é digamos assim, um desvio de custo de 8 pessoas que eu não precisei contratar. Tá? No ABZ eu aumentei, mas eu aumentei menos do que poderia aumentar. Legal? E por que fazer o deployment? Porque é o seguinte, pessoal, pensem assim, lembra do funil que eu falei de resultado para vocês? Você tem lá o faturamento bruto, ele sofre impactos laterais ali no funil de impostos, deduções, comissões e fretes. Aí isso vira o faturamento líquido. Aí esse faturamento líquido sofre impacto de mão de obra direta, GGF, etc. e materiais. E esse faturamento líquido vira a margem de contribuição, que sofre impacto de overhead, despesas administrativas e comerciais, e custos de despesas fixas, que no final vira o EBITDA. Então, qual que é o grande papel? Nós temos que olhar para esses impactos que tem aqui, nas laterais, e desdobrar cada um deles. Ponto. Então, eu vou pegar lá desde deduções, que às vezes tem devoluções ali, eu vou pegar onde está, o que é, por que gerou, e vai descendo. Então, lá desde o pacote, pacote, núcleo, e vai descendo. Vai descendo um por um aqui até encontrar onde e por que aquilo foi gerado. Legal? Como esse exemplo aqui, dei um exemplo de deduções, então aqui são 58 milhões no trimestre, é um exemplo real. Essa empresa teve 15 milhões de deduções, eles resolveram olhar. Eles olharam o plano de tributos, que é 77% dos 15 milhões, mas eles deram uma ênfase aqui nesses 1.211.000, que era 8% dessa dedução, que é devoluções, né? Então nós encontramos aqui 8% de devoluções. E aí o que foi feito nesse caso? Nós entendemos o porquê existiam as devoluções. Lembra lá? Desdobrando, fazendo deployment, né? Por que ela existe, onde ela está, a perda, como que eu reduzo. Nós entendemos que nós tínhamos aqui 42% apontado como motivos de qualidade e 58% não tinha apontamento, estava como outros, né? Belo exemplo, né? Colocar mais da metade a outros. E aí nós entendemos dos que eram de qualidade qual era o principal motivo que era não classificado. Então olha a qualidade da informação como ela é baixa. Né? Então você tem 58% outros e do que você tem motivo de qualidade é não classificado.
Então, pessoal, você só vai conseguir entender estas variáveis se você pegar lá de cima e desdobrar até embaixo, que é o deployment. De cima até embaixo. Então, nós fazemos isso conta a conta. Descendo pacote a pacote, né? Lá em cima vem descendo, 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 até encontrar por que aquele custo aconteceu ou aquele desperdício aconteceu. E aí, se a gente olhar aqui um exemplo simples de matéria-prima, eu vou trazer um exemplo bem de indústria mesmo, que daí fica bem robusto para vocês verem. Então, nós vimos aqui em cima, né? Pode ser que eu tenha problemas de mapa de lucratividade, já vou falar sobre isso aqui em cima também. Mas vamos olhar aqui, esses dois aqui, né? Que são os variáveis diretos, CVDs, custos variáveis diretos. O que nós conseguimos encontrar? Isso aqui é um exemplo real também, onde nós fazemos desdobramentos de custos com algumas ferramentas. Então, em geral, você pode, aí entra a tecnologia. Nós primeiro montamos o processo, apresentamos para pessoas o que era o deployment, mostramos como fazer, como que desdobra, tudo certinho. Depois nós entramos com tecnologia, que é o terceiro passo. Quando nós entramos com tecnologia, nós criamos um painel, uma dashboard de gestão de custos, onde consegue selecionar unidade, período e tal. E aqui tem frames, que é do comercial, PCP, industrial, e tem subindicadores ali dentro. E aí o que acontece? Quando você abre aqui, por exemplo, itens no custo padrão, né? A mãozinha foi para lá, cliquei em itens no custo padrão, ele abre todos os itens que eu tenho, né? Então vamos imaginar que eu tenho lá vários itens sendo produzidos na indústria. Ele abre o que é matéria-prima, o que é transformação e quais são as variações globais. Então ele tem aqui, ó, matéria-prima, custo no roteiro a 100%, custo pricing, custo real. Então você vê o delta aqui que existe entre o real e o pricing, por exemplo. O que é pricing e o que é real? O custo da ficha técnica, o custo standard, é o custo padrão, que é, por exemplo, uma peça que foi concebida pela engenharia, ela tem que ter um custo, aqui nesse caso, de R$12 para a matéria-prima. R$12, o item 1, 2, 3, 1, 3, 4, ele tem um custo de R$12 de matéria-prima e R$8 de transformação, dando um custo total de R$20. Quando ele avalia separadamente matéria-prima e transformação, ele consegue ver onde está a grande variação. Então, por exemplo, aqui ele tem a variação, a maior variação que ele tem aqui, por exemplo, é nesse item, 34555, para a matéria-prima, mas para a transformação, o maior item é 12134, que é 25% de variação aqui. Tá? Então, nós conseguimos ter esse entendimento e ver a distância do padrão. Lembra lá do iceberg? Então, eu tenho padrões aqui para identificar onde estão os gaps. E eu sei os maiores gaps. Onde estão os maiores gaps para atuar. E com base nisso, a gente consegue desdobrar mais um pouquinho. Cliquei lá no 34555, ele vem aqui embaixo e ele mostra para mim, ó, o custo bem aberto, né? Qual foi o delta, tudo certinho, matéria-prima, perdas de processo. Então ele vem um por um aqui, mostrando, por exemplo, os últimos preços de compra, onde foi o problema, compra de abril e maio. Então ele consegue mostrar aqui as perdas, inclusive, por processo, e qual foi o custo que eu tive de aquisição da matéria-prima para fazer aquele item, que é um dos motivos que pode fazer ele variar. Então, veja, olha só o nível de deployment, galera. Eu saí lá de cima do variável direto e venho descendo, bem lá no detalhe para encontrar que o problema, por exemplo, ele teve um problema na usinagem que gerou 8% de perda e ele teve compras que foram totalmente além do preço de compra na matéria-prima negociada. Como que você, sentado numa cadeira olhando EBITDA, vai encontrar isso? Não encontra. Você só consegue encontrar isso entrando no processo. Por isso que a gente sempre fala que a jornada BZ é você sair da cadeira e ir para a operação. Na operação é que as coisas acontecem, ok? Então o deployment é isso, você descer no menor nível possível. Mas e se for varejo de comércio? Ah, isso aí dá para fazer na indústria. Não se enganem. No varejo e no comércio, eu trouxe aqui, não vou ler um por um, mas só para vocês entenderem, eu consigo fazer desdobramento por mapa de lucratividade, pessoal. O que é isso, mapa de lucratividade, Cícero? Eu tenho todos os produtos ou serviços que eu vendo aqui, vou dar um exemplo de varejo, tá? Preço médio de compra, preço médio de venda, margem média em reais em percentual e o volume. Eu consigo ver quais têm as maiores e menores margens para eu poder atuar sobre ele. Então eu desdobro lá do meu faturamento e da minha margem, venho desdobrando para entender qual é o que está dando o maior impacto. Aí em cima desse, por exemplo, que ele tem aqui o GIN-X, né, que é um exemplo aqui, que tem uma margem média de menos 9%, que me gera um prejuízo de 3 milhões de reais.
Então, quando eu precifico e coloco num padrão de mapa de lucratividade para entender a margem, o mapa de margem, a gente consegue ter um entendimento de quais têm os maiores impactos, menores impactos e assim sucessivamente para atuar. Então, não dá para dar aquela desculpinha, não, desdobramento só dá para fazer na indústria, dá para fazer em qualquer lugar. Inclusive, esse desdobramento que a gente fez aqui, ó, que a gente veio até matéria-prima, para serviço você faz até as horas, não precisa fazer matéria-prima, né? Uma empresa de consultoria, uma empresa de treinamento, você consegue ver quantas horas, o que foi aplicado, que nós chamamos lá de horas faturáveis ou billable hours, né? Você consegue monitorar tudo isso, desdobrando. Voltando, o que isso tem a ver com a BZ? Tudo, porque se você não consegue entender essas variáveis, você não vai encontrar grandes oportunidades. Volto a dizer, vai ficar brincando de cortar conta de telefone. Então prestem atenção nesses pontos, legal?